Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aqueles que estão chegando nesse canal agora, meu nome é Jorge Esteve, produtor e estudante de áudio há 32 anos. No estudo de hoje nós iremos falar sobre a técnica da pré-gravação da voz, com a finalidade de conseguir uma excelente gravação. Esse estudo de hoje das gravações é um estudo que muitas pessoas estão mandando muitos e-mails mesmo, pedindo para que eu incluísse esse tema também aos outros, como da mixagem, do sonar, da masterização e edições gerais. Então, como esse canal é para vocês, eu vou incluir também agora, aleatoriamente, irei colocar alguns tutoriais falando de gravação, de instrumento, voz, etc. Mas antes nós vamos começar a falar dessa preparação para a gravação, para conseguir essa excelente gravação. Mas antes hoje de mostrar a técnica da pré-gravação, eu irei tecer uma parte de comentários técnicos para que você, ao trabalhar com essa pré-gravação, essa técnica, você entenda o motivo. Então vamos começar a falar sobre o objeto solista. No caso do objeto solista ser a voz, que pode ser uma guitarra, uma flauta, para que você tenha um grande desempenho vocal, lógico que além da técnica empregada pelo cantor, da própria voz, que lógico o cantor tem que ter, para ser cantor ele tem que ter uma boa voz, é fundamental que ela seja bem gravada. E isso é que vai fazer a diferença para essa música ter sucesso ou não, essa parte, porque é a voz que leva a mensagem e que leva o tema da música. Então ela tem que estar bem gravada, não é? Porque se ela está bem gravada, será fácil a edição dela. Você não vai perder sinais. Quando você deteriorar, às vezes para consertar muito, você acaba deteriorando frequências, comprimindo demais. Então nós vamos falar dessa parte aqui. Antes de entrarmos nessa parte, vamos primeiro tecer alguns comentários. E é lógico que para uma boa gravação é necessário que você esteja preparado, que você prepare antes, mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é a técnica da pré-gravação, que eu vou falar mais na frente, mas vou tecer alguns comentários sobre isso, que é você ver os cabos, que eu vou falar isso no tutorial, se eles estão de boa qualidade para não trazer ruído, ver o tipo de microfone ideal para aquela voz, que tem um mito que o condenser que tem que ser para todas as vozes. Nem sempre um condenser é boa para um tipo de frequência de voz, ele pode causar prejuízo a essa voz, o condenser pelo seu excesso de brilho nos médios agudos. E microfones, por exemplo, diafragma pequeno, diafragma grande. Nós vamos falar isso mais na frente, o assunto não é esse. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o microfone, muito preocupadas com essa parte. Mas também existe uma parte que é o ambiente, o fator importante. É isso que nós vamos se ater hoje. O ambiente onde se processará a gravação dessa voz. E como aqui é um canal para estudo, nós vamos entender os motivos, a razão e o porquê que a técnica que eu vou falar hoje dá certo. Então vamos entrar no assunto. Se nós vamos gravar uma voz, a voz nada mais é também do que um som como qualquer outro. E todo som possui suas características próprias, que são uma gama delas. E todos sabemos que, vamos começar então do início. O som sai de sua origem, se propaga pelo espaço, e nessa propagação pelo espaço, o que acontece? Ele encontra obstáculos, E no caso nosso, geralmente, é as paredes. E nesse processo nasce uma coisa que é a reflexão do som. Então, vamos entender o que é reflexão do som para depois falarmos da técnica. Então, resumindo, a reflexão do som ocorre quando que as ondas sonoras, elas vão caminhando pelo espaço e encontram um obstáculo e assim elas são impedidas de continuar sua propagação. E com isso que acontece? Ela morre? Não. O que acontece? Esse obstáculo vai obrigar esse som a mudar de direção. Se ele vai reto, ele bate e volta. Então ele vai batendo e voltando. Vamos comparar isso, como eu já falei num outro tutorial, a uma bola que você joga, aquelas bolas de ping-pong, que você joga na parede e ela volta. Conforme você joga ela, a posição que você joga ela na parede, ela vai tomar uma outra direção. E isso é uma consequência da reflexão do som. E dessa reflexão do som acontecem duas consequências. A primeira é o eco, que acontece quando o som original e o som refletido são ouvidos da mesma forma. Você ouve o som que foi dado, mais o som que está voltando nitidamente, no mesmo, pode dizer assim, no mesmo grau de dinâmica. Para que isso aconteça, senhores, é necessário que ele tenha um intervalo superior a 0,1 segundo. E a distância que você, para que que ocorra o eco, o obstáculo tem que estar pelo menos a 17 metros. Isso no caso do som, estou falando do som de estúdio, que se propaga pelo ar. Aí vai começar, a partir de 17 metros, a existir esse eco. Agora você me pergunta assim, poxa, qual a importância disso para a gravação da voz? Como vimos, se formos gravar
e um ambiente com mais de 17 metros e sem nenhum tratamento, vamos ter uma série de problemas. Como você vai gravar algo estando aquele eco? Como vocês já viram muito isso em show ao vivo, que o cara pega assim sua filmadora e fica aquele eco. Não tem como você fazer um trabalho profissional dentro desse ambiente. Então vê como já é importante começarmos a entender isso. A segunda coisa que nós vamos falar é a reverberação. Então o que é a reverberação? A reverberação é a persistência do som continuar tocando mesmo depois que a fonte original já cessou, já parou. Você faz A, já acabou o A, mas só que esse A persiste, fica A, dando aquela cauda, aquele prolongamento. Você imagine assim, se você entrasse assim no cinema, que fosse reverberado, como você ia entender o diálogo, as coisas que acontecem ali? Não teria como, ficaria como acontece se você vê um filme, por exemplo, numa catedral que não tem preparação ali para aquele ambiente, para o som. Infelizmente, as igrejas, elas vivem pela palavra e o louvor, pela música, mas não se prepara as igrejas para o áudio. É incrível. O fundamento da igreja, eu falo na parte técnica de som, né? Não estou falando na parte religiosa, na parte de técnica, é o som, é o áudio, que é a palavra mais os cantos, mas não se prepara uma igreja para esse ambiente. Então você vê que muitas igrejas, às vezes, o som é ruim. Você vê uma banda tocando, fica dando aquele reverberação, aquela prolongação, fica aquele embolo, começa a embolar aquela coisa, aquelas frequências, matando. O som nunca é bom. Então, como até vimos, a reverberação, como eu já falei, que às vezes assim, gravar bateria, vamos gravar ambiente de bateria. Senhores, como eu já falei no passado, isso é bom você gravar quando você tem um ambiente condizente com isso. Se você não tem, isso até muitas pessoas vão jogar pedra, porque isso é uma teoria minha, e eu sei que comigo isso sempre deu certo. É melhor gravar num ambiente pré-morto, não totalmente morto, mas um ambiente que você possa ter o controle dessa reverberação, que nós vamos mostrar essa pré-técnica e falar disso mais na frente. As outras duas partes se trata da refração do som, que nós não vamos entrar nesse assunto, que aí já teria a ver com acústica de estúdio, não é esse o problema hoje, nós estamos falando de pré-técnica para uma pré-gravação, mas vou pincelar aqui rapidamente para que você tenha uma ideia. O que é a refração do som? A refração do som acontece quando um som muda de direção de propagação pelo fato de ter um outro material. É o fato, por exemplo, você está debaixo d'água, o som está em cima, ele passa através da água e você consegue ouvir lá embaixo. E isso varia conforme o material, ou ele passa através de parede. Isso não é a questão aqui, que nós não estamos falando não vamos falar hoje de situação de você absorver o som, nós vamos falar de outra questão. E a outra é a difração do som. É o seguinte, o som ele tem uma propriedade também, certo, de contornar obstáculo. Por exemplo, se você está assim do lado de fora de uma porta, assim atrás de uma porta, você consegue ouvir o som, porque o som ele consegue contornar certos obstáculos, sendo que, logicamente, a dimensão desse obstáculo tem que ser inferior ou semelhante ao comprimento dessa onda. Eu estou dizendo isso apenas mais por conhecimento, mais como nada. Então vamos entrar na nossa situação de hoje. Bom, se já entendemos essa parte técnica até agora, vamos então falar sobre a vida do estúdio. O estúdio no passado, senhores, o que viram? Tinha dois problemas. Grandes estúdios não se preparavam para isso através de acústica. Mas pequenos estúdios tinham dois problemas. Uma era essa reverberação, porque não tinha um ambiente, como eu já falei isso em tutorial, não vou ficar tecendo a mesma coisa para não tornar esse tutorial grande, que já deve estar até grande. Pensaram uma coisa, o engenheiro fez a tal cabine de som. Então o que a cabine de som tinha a propriedade? Uma, reduzir o som externo, né, que podia ter barulho externamente, mas ali dentro ele estava isolado, e principalmente reduzir a sensação de reverberação desse ambiente. Por quê, senhores? Essa reverberação, o som está batendo. Existe cancelamento entre esses sons, essas frequências que estão indo e voltando, elas estão constantemente batendo para todos os lados, e o som, o áudio que chega ao seu microfone está captando essas interferências de frequência, dessa luta de frequência, dessa briga que está acontecendo em volta, e isso está chegando ao microfone. E com isso você, às vezes, o áudio, a frequência, ela se distorce. Você não tem uma frequência real, uma frequência da voz do cantor como ela realmente é. Você vê grave, e às vezes o problema também, a gente culpa ao microfone. O microfone que tá ruim para aquele tipo. Não, o ambiente também, lógico, o microfone tem um microfone para cada tipo de situação. Mas
o ambiente influi grande e fortemente na gravação. Devido a isso, essas frequências que bate e volta, dando aumento, reforço de certas frequências e diminuição de outras. Então fizeram as cabines de som, mas as cabines de som, por ela ser totalmente morta naquela época, ela fazia assim, como vou dizer, ela bagunçava muito as médias, porque você sabe que esses isoladores de reverberação, ele causando-se, ele chupa, ele absorve muitos médios, né? E com isso, o som acabava que resolveu o problema do ruído, do som externo, né, no tipo do barulho, mas não resolvia o problema principal, que era uma boa gravação. Hoje em dia, que o assunto não é a cabine, eu comecei para explicar sobre isso. As cabines hoje em dia já botaram cobre nas suas extremidades e certos materiais para resolver esse problema. Mas num estúdio isso não é viável. Primeiro que você vai ter, sai caro, que você vai ter que botar ali um ar-condicionado que o cara vai morrer ali dentro, e outras questões, não vamos entrar, que o assunto não é esse. Então, o que se viram? Engenheiros viram que a maior parte dos vocais cujo som é melhor gravado, ele é feito numa sala sem muita reflexão. Tem que ter, senhor, senão vai ficar um som totalmente morto. Ele fica ruim, você também perde muito. Não pode ser totalmente morto o som. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é manter o cantor longe das paredes, fim de minimizar essas reflexões intrusivas que bate logo, né? E também evitar o centro da sala por causa das ondas estacionárias, que ali é um lugar, né, que as ondas de maior combate. Então você evita o centro e as paredes. Por quê? E outra coisa que você tem que entender, que quarto pequeno, por isso nós vamos falar da técnica hoje, quarto muito pequeno, ele acaba reduzindo, ele produz um som mais lamacento, porque ele tira a clareza e o brilho, né, dos médios. E muito grande, pô, a música hoje em dia, que a maioria é pop, rock, será ruim, que vai ficar aquele som com uma reverberação muito grande, que seria bom para string, gravar uma corda, aí tudo bem, mas para a voz, não. Então os grandes estúdios, senhores, já têm cabines vocais acusticamente preparadas para gravar voz. Mas e nós, os meros mortais? Muitas pessoas, os MacGyver, o que faz? Eles envolvem, pega o cantor, pega uns metais e bota dedron, né, colchões envolve o cantor com esse adedões para absorver essas reflexões, para que não deixe que aconteça. Tem bota atrás, do lado do cantor, mas o que acontece com isso, senhores? E esses adedões já acabam atenuando demais frequências superiores, médias, altas, deixando o som muito abafado. A voz do cantor acaba ficando ruim. De um lado resolve uma questão, mas pior é que você, aí na edição, você vai ter que trabalhar muito para corrigir essas deficiências. Lembrando que o assunto não é para hoje, que a distância entre o microfone e o cantor também tem um grande impacto sobre essa gravação final. Muito longe, ela vai se tornar mais audível as médias frequências, e muito perto, as altas frequências. Vai reforçar, devido, nós vamos falar, quando falarmos de microfone, o efeito de aproximidade. E isso dos microfones, principalmente, né, os cardioides. Ele tem essa coisa. Se você fala bem pertinho, você vê que a voz ela se torna grave. Porque conforme você vai se afastando do microfone, mas isso não é assunto para hoje, então não vamos entrar nessa parte. Vamos então entrar no assunto, como resolver então essa questão. Então, senhores, a engenharia de áudio viu o seguinte: mas nós devemos ter o meio termo para isso. E criaram as tais do Vocal Box. Eu aqui não vou fazer propaganda, porque o que eu vou dar ideia aqui, quem puder, compre, que é melhor, é mais bonito, e quem não, fabrique o seu, que não é nada difícil, é uma coisa muito simples. Qual é a vantagem do Vocal Box? Primeiro, ele isola os ruídos da fonte, né, de fontes indesejáveis que possa vir por trás. Ele isola. Outra, ele isola a reverberação, que é o principal motivo, né, da briga dessas frequências. Outra, ele, por ser arredondado, é um formato arredondado, ele isola os microfones direcionais de uma forma bem melhor. Então, senhores, o principal motivo desse Vocal Box é o quê? É você reduzir, ou por se dizer, isolar a parte da frente do microfone para pegar a voz real do cantor, mas a parte de trás não vai conseguir pegar os reflexos acústicos dessa mesma voz, dessas mesmas frequências. Com esse cenário, você vai ter um som, logicamente,
menos reverberado. Mas para que existe a reverberação digital? Para que existe o reverb? Justamente para suprir isso, que lá na sua edição é que você vai decidir aonde o cantor vai ficar. Ah, vou querer ele numa igreja, vou querer que ele canta no estúdio, num quarto de 10x10, de 5x5, 4x4. Você que vai definir aquela voz, qual é o melhor mecanismo para aquela voz, vai definir em cima da voz a reverberação, isso dependendo da reverberação também, logicamente, dos instrumentos, porque como eu já falei em outro tutorial, a reverberação consiste em botar tudo que te toca no mesmo lugar. Então, senhores, vocês vão pegar um material de mais ou menos assim, que seja arredondado, ou uma tauba dessas mole que você consiga fazer que ela fique arredondada, que ela tem que ter 42 centímetros, vai pegar materiais absorvedores, como é o caso da espuma, e vai colar essa espuma e vai botar, logicamente, à frente do microfone. E com isso, você irá ganhar muito. Como você também pode pegar, que aí é mais feio, fazer um painel, né, uma forma arredondada, como está aí nessa foto, e forrar com essa espuma, fim de evitar a reverberação. Vê como já resolve o problema da voz. Ou no comércio existe venda de vocal box, que você pode comprar, eu não sei o preço, e você compra já, na loja especializada, já é bonito, que já tem um padrão de estética mais bonito, mas o assunto aqui, como não é venda, você mesmo, vendo a Constituição, você pode ver que não é difícil fabricar esse tipo de coisa. E isso, senhores, vai ajudar imensamente. Há McIver de fóruns nos Estados Unidos, como tem aí, que o cara faz uma caixa e o cara canta ali dentro, mas também eu acho que, não voltou aqui para criticar. Não, mas resolve. Mas sei lá, eu acho que dessa forma, eu acho que é a melhor técnica que os engenheiros arrumaram. Outros McIver inventaram algumas que dão certo também, como é o caso da caixinha aí, que vocês estão vendo, resolve. Mas você fazendo, imitando o produto original, ou quem possa, compre, vai lhe ajudar muito na parte de reverberação para quem tem um estúdio que não tem como fazer o tratamento, especialmente para voices, que é muito importante. Senhores, quero aqui terminar esse tutorial agradecendo a todos que estão aí contribuindo, dando a sua participação, botando o seu joinha, os que estão, senhores, compartilhando os vídeos, a todos aqueles que estão mandando seus incentivos por e-mail para mim ou através do próprio site aí, do próprio canal. Olha, que Deus abençoe vocês, senhores. Olha, minha vida é uma luta de muito trabalho, mas eu estou sempre aqui à disposição dos senhores. Olha, se às vezes eu não mando e-mail imediatamente, é porque eu trabalho muito, mas quem tiver essas dúvidas pode mandar. Nós, como eu já falei, vocês se tornaram parte da minha família, vocês é a minha família do áudio. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo tutorial.